Mais informações para você que nos acompanha aqui no nosso canal do YouTube e nas nossas redes sociais. Mais uma vez ele, o auxílio emergencial. Como eu disse ontem, a semana promete, eu repito agora. No final de semana, o ministro Onyx Lorenzoni participou de uma live com o senador Carlos Viana. E nesta live ele trouxe importantes considerações a respeito da prorrogação do auxílio emergencial. Segundo ele, o auxílio de R$ 600 foi projetado para durar 3 meses, porque grande parte das epidemias dura aí este período, aproximadamente 3 meses. Ele reforçou que, orçamentariamente falando, isso não parece possível, mas que o governo segue conversando sobre isso, como é que seria possível viabilizar essa prorrogação. Ontem, o ministro compareceu ao programa Brasil Urgente, apresentado pelo Datena, na Rede Bandeirantes. E ao longo do programa, o Onyx foi estimulado a falar sobre esta potencial prorrogação. Ele confirmou novamente que existem estudos sim, mas que ainda não tem nada definido. Por fim, ele revelou que hoje iria almoçar com o ministro Paulo Guedes, o que já deve ter ocorrido, para ver o que pode ser feito e conversar a respeito dessa possível prorrogação, de como que ela seria feita na prática e sob que condições, A resposta que todo mundo quer, o valor, a duração e tudo mais. Por aqui, nós seguimos monitorando 24 horas por dia, 7 dias por semana essa situação, e eu peço para que então compartilhe, para que se inscreva e ative as notificações para não perder nada. Vamos escutar todos os áudios a seguir em que o ministro Onyx Lorenzoni traz essas atualizações quanto à prorrogação do auxílio emergencial de R$ 600, tanto na live com o senador, quanto também no programa da Bandeirantes. Vamos lá, vamos ouvir. Olha, quando ele foi preparado, o auxílio, e ele foi discutido na Câmara e no Senado, no Congresso Nacional, e também com o governo, se tomou por base as 12 semanas. O que é as 12 semanas? Se nós voltarmos no século XX, nós vamos encontrar lá que as principais epidemias tiveram um curso do seu início da expansão do vírus até o pico e depois retornar para, vamos dizer, um grau de adaptação e barreira imunológica da sociedade, em média entre 12 e 14 semanas. Então, a gente está olhando a curva de outros países e está se repetindo isso. A mesma coisa está acontecendo aqui no Brasil. Só que como o Brasil é muito grande, o que acontece? A gente tem hoje, sim, a curva mais intensa, na minha opinião, já foi no pico e vai descer em São Paulo, no Rio de Janeiro. A gente tem aí Fortaleza, Recife, Belém e Manaus, e isso vai haver uma modificação. Então, nós hoje estamos preparados para essas 3 parcelas. O Brasil, como o senhor corretamente disse, não tem, na minha opinião, condição de sustentar no mesmo patamar de 64 milhões de pessoas por 4, 5, 6 meses. Isso é impossível. Isso não é possível. Orçamentariamente, e o senhor conhece bem o orçamento do Brasil, ele não é possível. Eu acredito que a gente deverá, sim, já que o ministro Paulo Guedes fez essa sinalização, ser chamado para começar a discutir alguma alternativa. Mas eu ainda não fui chamado para essa discussão, senhor. Sim, o ministro Paulo Guedes comentou, eu inclusive falei com ele hoje, estou tentando ver se amanhã eu consigo almoçar com ele exatamente para discutir esse assunto, durante o horário de almoço, porque é a hora que ele provavelmente tem a folga, da sua pesada agenda, e eu também. Então, eu estou tentando ajustar para poder deixar as coisas bem organizadas e esclarecidas. Ainda não tem uma definição. O que está definido da Atena são as 3 parcelas que estão garantidas. Agora vem a suplementação, vai estar tranquilo. Já encontramos lá a fonte orçamentária e financeira no Ministério da Economia, está tudo sob controle. Agora, o que nós precisamos? Nós precisamos
ver com o Ministério da Economia qual é a saída que eles estão pensando, para aí eu reunir os meus técnicos aqui no Ministério da Cidadania e a gente discutir qual o melhor caminho, mas a gente está procurando dar algum grau, né, de sustentação para essa fase pós as 3 parcelas, porque voltando à explicação que eu dei nos primeiros programas que eu participei contigo, nós fizemos junto com o Congresso Nacional as 3 parcelas, baseado em que as epidemias ou pandemias do século XX, na média, duraram de 12 a 14 semanas. Como nós começamos em abril e a enfermidade já em alguns lugares do Brasil, São Paulo é um exemplo, ela se instalou ainda no mês de março, a gente calculava que até o final de junho estaria resolvido e com condição de retornar ao trabalho, né? Principalmente porque se a gente tem atividade econômica, os invisíveis, os informais, né? Eles têm como trabalhar e produzir o seu sustento, né? Quando as cidades estão travadas aí no lockdown, né? Estão bloqueadas, o que acontece? E ainda, lamentavelmente, tem prefeitos espalhados pelo Brasil todo que insistem nessa tese, mesmo não tendo um caso de Covid, isso é um absurdo, né? O que ocorre? Nós vamos ter que buscar uma alternativa, e o presidente está preocupado com isso, o ministro Paulo Guedes também, eu também, né, nessa ordem, e nós vamos tentar encontrar um caminho aí que eu acho que brevemente a gente vai poder falar, mas nesse momento não tem definição ainda. E, bom, eu sou franco e direto, o que está pronto são as 3 parcelas, o resto ainda não tem.